Roberto Magalhães havia sido eleito governador disputando com o Marco Freire. Ganhou a eleição. Eu coordenei a campanha de Roberto Magalhães para o governo do estado. Vencedor Roberto Magalhães, ele indicou o meu nome à Assembleia como prefeito do Recife, pelo PDS. Todos éramos do PDS. E logo depois começou um movimento, liderado entre outros por Roberto Magalhães, entendendo que o melhor caminho era apoiar Tancredo Neves. Eu apoiei Tancredo por uma convicção muito forte de que um candidato de consenso que pudesse levar o país a evoluir daquele regime que era uma democracia relativa, porque era a democracia que os militares tinham, evidentemente, um poder paralelo ao poder constitucional, né? Eu tinha a convicção de que se perdêssemos aquela oportunidade, nós iríamos para uma guerra civil, iríamos para um confronto armado. Não acredito que o Brasil fosse admitir uma eleição de Paulo Maluf por 6 anos, indiretamente, e continuar tudo como estava. Isso não era possível. Na minha opinião, o país ia pagar um preço muito alto e eu não sei o rumo que o país tomaria. Surgiram outros candidatos, um deles era Aureliano Chaves, que ao final não se consolidou como candidato por uma série de questões. Uma é que ele é muito cuidadoso, muito cauteloso, ele questionava se aquele era um momento de exercer essas funções de presidente da República. E depois também porque ele apareceu com problema de saúde, se internou no Hospital Sara Kubitschek, etc. E isso fez com que ele decididamente optasse por um outro caminho de continuar fazendo vida pública, mas não se candidatando nas eleições presidenciais. Aí houve uma série de reuniões, né? Aureliano Chaves, o Marco Maciel, Gustavo Krause, eu, Roberto Magalhães e outros companheiros. E aí houve uma dissidência, né? E entendendo em apoiar a candidatura de Tancredo. A dissidência ela decorreu exatamente de um choque de visões, de um choque de perspectiva política. Havia dentro do partido uma parcela considerável de líderes que entendiam que havia chegado o momento de operar definitivamente uma transição que houvera sido longa, mais longa do que o desejável, mais insegura do que o desejável e mais gradual do que o que era necessário. Então, o MDB, na época, e a dissidência do PDS, que antes eram adversários políticos e eleitorais, compreenderam que naquele momento havia muito mais coisa que os unia do que o que separava. Não foi possível estabelecer um acordo que pudéssemos incorporar outras legendas. E isso aconteceu posteriormente. E prova do que afirmo foi inclusive a escolha do senador José Sarney para ser candidato a vice-presidente na chapa de Tancredo Neves. E eu achei que isso foi uma solução não somente boa, mas como também que deu uma certa estabilidade, uma grande estabilidade política e institucional ao país.